Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou estar aqui realizando com vocês a atividade avaliativa sobre movimentos rurais que vocês têm. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês as questões, vou deixar um tempinho, para vocês responderem. Vou colocar, a interação e depois eu vou estar falando qual é a resposta correta. Bom, vamos lá. A questão: atente ao seguinte enunciado. Há 120 anos, em 5 de outubro de 1897, a 4ª expedição militar, enviada por órgãos do Estado, conseguiu, enfim, destruir a comunidade. Ao final de tudo, apenas 4 pessoas a defendiam. Quando foi incendiada pelo exército, este registrou que a comunidade contava com 5.200 casebres, aqueles que, depois da morte de seu líder, dias antes, haviam se rendido após receber promessas de garantia de vida. Foram também degolados pelas tropas, inclusive mulheres e crianças. O enunciado acima diz respeito ao evento denominado. Escolha uma opção. Letra A. Revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro, quando agentes públicos invadiam à força as comunidades pobres da cidade para impor a vacinação obrigatória contra a febre amarela e a varíola a todos os moradores. Opção B. Guerra do Contestado, ocorrida numa região fronteiriça do Paraná com Santa Catarina, e que teve líderes religiosos que antepuseram a dominação da região por empresas madeireiras estrangeiras, que receberam aquelas terras do governo brasileiro. Opção C. Guerra de Canudos, ocorrida no sertão da Bahia, que teve no cearense Antônio Vicente Maciel Conselheiro, o principal líder daquela comunidade rural, formada por sertanejos miseráveis que fugiam da fome e buscavam a salvação eterna. E a letra D. Massacre do Caldeirão, evento ocorrido no município de Crato, Ceará, e que teve como líder José Lourenço Gomes da Silva, o beato José Lourenço, que conduziu os desvalidos enviados por Padre Cícero durante vários anos em uma próspera comunidade. Bom, então, agora vocês vão poder responder. E a resposta certa é a resposta que fala sobre a Guerra de Canudos. Então, a gente vai estar ficando aqui com a letra C. Próxima questão. Questão 2. Em agosto de 2016, completaram-se 100 anos do fim da Guerra do Contestado e o ano de 2017 marcará os 120 anos da queda de Canudos, ocorrida em outubro de 1897, frente à poderosa expedição militar enviada pelo Estado Republicano Brasileiro. Sobre esses dois eventos, é correto afirmar que... Escolha uma opção. Opção A. Marcam reações negativas dos setores médios da população urbana contra as mudanças promovidas pela modernização e pela República, que reduziram seus privilégios. Opção B. Demonstram a capacidade do Estado brasileiro daquela época em lidar com questões sociais, como a distribuição de terras e riquezas de forma pacífica e integradora. Opção C. Se caracterizam pela oposição dos senhores de terra ao novo modelo político da República, que implantara o fim do escravismo e a igualdade legal entre os brasileiros. E opção D. Se caracterizam pelo messianismo de seus líderes, aliado ao descontentamento em relação às condições concretas de vida das populações rurais exploradas. Bom, a opção certa vai estar sendo a letra C, que fala sobre a oposição dos senhores de terra ao novo modelo político da República, porque foi nesse modelo que aconteceu realmente o fim da escravidão, que era proveitoso para os senhores de engenho, os grandes senhores de terra, porque eles não precisavam pagar seus funcionários, eles tinham um lucro muito grande. Então, a gente vai ficar com a opção C. Vamos para a questão 3. A maneira indireta de neutralizar a capital e as forças que nela se agitavam era fortalecer os estados, pacificando e cooptando suas oligarquias. Era reunir as oligarquias em torno de um arranjo que garantisse seu domínio local e sua participação no poder nacional de acordo com o cacife político de cada um. Se os partidos não funcionavam como instrumentos de governo, se dividiam em facções, se ficavam presos a caudilhos, a solução, para Campos Salles, era formar então um grande partido de governo com sustentação nas oligarquias estaduais. O resumo é perfeito: governar o país por cima do tumulto das multidões agitadas da capital. O Rio podia ser a caixa de ressonância, mas não ter força política própria, porque uma população urbana, mobilizada politicamente, socialmente, heterogênea, indisciplinada, dividida por conflitos internos, não podia dar sustentação a um governo que tivesse de representar as forças dominantes do Brasil agrário.
Este é um texto de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, que foi publicado o Rio de Janeiro e a República, que não foi publicado em São Paulo pela Companhia de Letras em 1887. O trecho refere-se a um dos momentos turbulentos e críticos da República Brasileira. Crises econômicas e financeiras, disputas políticas entre as oligarquias regionais, militares no poder com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, revolta armada de 1893, graves problemas sociais e urbanos nas cidades como o Rio de Janeiro, capital federal, mas também as tensões no campo. Basta citar a emblemática e sangrenta história de Canudos, 1895-1897, e a chegada dos civis ao poder a contar de Prudente de Moraes em 1894. Um contexto histórico, enfim, marcado por uma crise aguda de legitimidade institucional do regime republicano desde a sua implantação em 1889. Como sair da crise? O contexto e a questão não parecem soar estranhos aos nossos ouvidos, posto que a solução buscada pelo presidente Campos Salles, 1898 e 1902, confunde-se, sem negar as especificidades de cada período histórico, com medidas autoritárias e conservadoras de nossos governantes. Tomando por base a referência do texto de José Murilo de Carvalho e a análise acima, assinale a alternativa correta. Escolha uma opção. Opção A. Caracterizado por ser um governo autoritário e conservador, com forte tendência a privilegiar os setores dominantes da sociedade brasileira, a presidência de Campos Salles ficou marcada pela história não somente por crises, tensões de mudanças de toda a ordem, como a que mais promoveu projetos sociais voltados para a melhoria da vida dos negros libertos após a abolição. Opção B. Podemos afirmar com segurança que a crise institucional vivida pelo regime republicano ao final do século XIX é claramente ao que estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. Opção C. Apesar de o Rio de Janeiro ser a capital federal e contar com um aparato policial e militar para conter movimentos sociais contrários à ordem e ao progresso, o governo de Campos Salles precisou fazer arranjos com as oligarquias estaduais para tentar garantir a estabilidade da República, o que ficou conhecido como a política dos estados. Opção D. As duas principais medidas tomadas por Campos Salles, o fortalecimento dos estados e governar o país por cima do tumulto das multidões, podem ser consideradas em conjunto como um projeto institucional que beneficiou as camadas populares e a classe trabalhadora. Opção E. Quando o autor se refere à necessidade do governo federal em pacificar e cooptar as oligarquias estaduais com vistas a formar um grande partido de governo, está muito evidente que ele quis nos alertar para a fragilidade e a pouca influência política, não a econômica, das oligarquias estaduais durante o período do governo de Campos Salles. Bom, a opção correta é a opção C. Por que a opção C? Porque na opção C vai estar falando sobre, apesar do Rio de Janeiro ser a capital e ter vários aparatos policiais para poder combater aqueles movimentos sociais que eram contrários ao que se dizia ser a ordem e o progresso, o governo de Campos Salles ele fez sim alguns acordos e arranjos com as oligarquias para poder garantir essa estabilidade da República, porque sem esses arranjos ele não conseguiria conter todos esses movimentos que vinham acontecendo ao longo do tempo. E este estado ficou conhecido como política dos estados. Bom, vamos para a questão 4. O texto 1 fala: em Canudos, representa o elemento passivo, o jagunço, que, corrigindo a loucura mística de Antônio Conselheiro e dando-lhe umas tinturas das questões políticas e sociais do momento, criou, tornando plausível e deu objeto ao conteúdo do delírio, tornando-o capaz de fazer vibrar a nota ética dos instintos guerreiros, atávicos, mal extintos ou apenas sofreados no meio social híbrido dos nossos sertões, de que o louco, como contagiados, são fiéis e legítimas criações. Ali se achavam de fato, admiravelmente realizadas, todas as condições para a constituição epidêmica de loucura. Esse é um texto de Nina Rodrigues, As Coletividades Anormais, de 2006. Então, esse primeiro texto, fazendo uma pequena análise, a gente vê que traz alguns conceitos, algumas palavras, como, por exemplo, a loucura mística, delírio, ali até mesmo no título, né, desse trecho, As Coletividades Anormais, fala sobre epidemia de loucura também. Então, ele já traz um aspecto mais
voltado para a questão da medicina mesmo, de um estudo mais científico, voltado para essa área da saúde. Não que seja certo ou errado, mas enfim, é este olhar que traz sobre o movimento. Agora o texto 2. Ergueu-se contra a república o bandido mais cruel, iludindo um grande povo com a doutrina infiel. Seu nome era Antônio Vicente Mendes Maciel. Os homens mais perversos do instinto desordeiro, desertor, ladrão de cavalo, criminoso e feiticeiro, vieram engrossar as tropas do fanático conselheiro. Esse é um cordel de João Melchiades Ferreira da Silva, e ele é a história do Brasil em cordel, e ele já traz uma análise menos voltada para essa questão da saúde e tudo mais, e contando mais os fatos, como eles foram se dando e tudo mais. Agora vamos à pergunta. Acerca das leituras que os textos fazem de Canudos, é correto afirmar que... Escolha uma opção. Opção A. O texto 1 denuncia a ausência de uma compreensão científica por parte do poder público sobre as motivações dos rebeldes de Canudos, e o texto 2 critica os moradores do Arraial de Canudos pela violência gratuita contra as forças legais, que estavam preocupadas em oferecer aos sertanejos a entrada no mundo da civilização. Opção B. O texto 1 reconhece legitimidade na rebelião dos sertanejos baianos em razão do abandono institucional de que essas pessoas foram vítimas ao longo do tempo. Opção 2 não. O texto 2 mostra o líder Antônio Conselheiro como um importante articulador político vinculado aos mais importantes oligarcas baianos, os chamados coronéis. Letra C. O texto 1 pondera sobre a necessidade de se compreender a Guerra de Canudos no contexto das rebeliões contra o avanço do capitalismo no sertão brasileiro, e o texto 2 refere-se aos rebeldes do sertão baiano como principais responsáveis pela instabilidade política e institucional dos primeiros anos da República Brasileira. Letra D. O texto 1 analisa o evento ocorrido no sertão baiano a partir de referências médicas e antropológicas, tratando como um embate entre a barbárie, em função da condição primitiva e enlouquecida do sertanejo, e a civilização. E o texto 2 identifica a prática dos combatentes do Arraial de Canudos a dos cangaceiros. E letra E. O texto 1 condena as principais lideranças da rebelião baiana pela postura de defesa das políticas religiosas primitivas e rústicas que se contrapunham aos princípios cristãos, e o texto 2 acusa o líder Antônio Conselheiro de provocar tensões étnicas e de classe ao propor uma sociedade igualitária social e economicamente. Bom, a questão certa vai ser a letra D, que vai estar falando sobre a questão médica, igual eu falei, né, na interpretação do texto. Aqui fala sobre esse embate entre a barbárie, que era em função da condição primitiva enlouquecida, que fala bastante no texto, e a civilização, que lá não falava isso. E o texto 2, que vai estar identificando a prática dos combatentes do Arraial de Canudos, dos cangaceiros, ali vem falando principalmente pela questão deles serem violentos e tudo mais, faz essa ligação entre os dois movimentos que aconteciam ali no sertão. Bom, a questão 5. Observe a imagem e leia o fragmento a seguir. Bom, a imagem não tá aqui, mas vocês vão estar vendo lá. E aí tem um textozinho que fala: desde 1853, a disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina vinha se arrastando, e, já no início do século XX, após a proclamação da República e o princípio de autonomia dos Estados da Federação, constituiu motivo de discussões acirradas entre as instâncias de poder desses Estados brasileiros, contando em diversos momentos com as opiniões de representantes políticos de outras regiões do país. Diversos foram os pareceres emitidos pelo Poder Federal, ora dando ganho de causa a um, ora a outro. Essa foi um trecho, de Lys Dalfré, Outras Narrativas da Nacionalidade e o Movimento do Contestado. É uma coleção de teses do Museu Paranaense em Curitiba, e ele é de 2014. Sobre o movimento do contestado, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1. O movimento do contestado se deu no leste paranaense, no qual vários missionários buscavam resgatar terras adquiridas por Santa Catarina no final do século XIX. 2. Entre as figuras mais emblemáticas do movimento está de José Maria, um monge leigo que teve vários seguidores dando feição messiânica ao combate. 3. Em 1912, o governo federal deu por finalizado o conflito após a Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles José Maria.
4. O movimento do contestado compreende o conflito que ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranaenses e as forças do governo federal e local. Escolha uma opção. Letra A. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Letra B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Letra C. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Letra D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. E letra E. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Bom, a alternativa certa seria a alternativa E, que somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. E a gente tem aqui, né, falando que o conflito deu finalizado após a Batalha de Irani, em 1912. E não foi aí que aconteceu, né? E a questão 1, que fala sobre o movimento contestado no oeste paranaense, e vários buscaram resgatar terras adquiridas por Santa Catarina no final do século XIX, e essa opção também está errada. Então, vamos à questão 6. Os 78 desenhos de Assis que constituem esta obra representam uma bela, comovente e rara oportunidade de marcar os 100 anos do contestado. Com seus traços firmes e substantivos, Assis nos convida a conhecer, a adentrar naqueles tempos e naquelas paragens. Cada desenho é pleno de sentido. Impossível acompanhar com indiferença a sucessão dos quadros, a força histórico-cronológica de sua admirável representação artística e a sua leitura humanista da luta cabocla. Bom, esse é um trecho de Marli Auras, Arte e História da Guerra do Contestado, em Florianópolis, de 2014. Embaixo nós temos duas imagens. A figura 1, Profeta João Maria e os soldados maragatos no Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina. E a figura 2, José Maria, o Novo Messias, Campos Novos, Santa Catarina. Então, nas duas imagens, nós temos ali o José Maria representado no meio, com a figura 1, temos ali algumas figuras que parecem ser, podem, né, ser representadas como soldados, parece que eles têm algumas armas nas mãos. E a segunda é as pessoas, né, ali em volta de José Maria, ele tá, né, dando ali uma palavra e as pessoas estão ouvindo ele ao seu redor. Vamos lá, a questão. Tendo como referência as figuras acima, desenhos do artista Assis e a história da Guerra do Contestado, analise as proposições e assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeira, o monge João Maria foi responsável por organizar e treinar militarmente jagunços da região para lutar contra a tirania dos coronéis locais e restaurar o regime monárquico do Planalto catarinense. Bom, essa primeira afirmativa, ela vai estar falsa. Então, essa questão eu vou já fazer aqui com vocês, né? Ela vai estar falsa. Vamos pôr aqui o F de falsa. No que diz respeito à cronologia e ao contexto, a figura 1 destaca a presença do monge João Maria, curando e abençoando os maragatos da Revolução Federalista de 1893. A figura 2 destaca o monge José Maria fazendo a pregação aos sertanejos do contestado. Essa questão tá verdadeira. A postura dos homens na figura 1 e 2, em sinal de referência aos monges, demonstra o fervor religioso dos sertanejos do contestado, pois repudiavam os santos da religião católica. Essa está falsa, porque a postura dos homens na figura 1 não indica devoção e fervor religioso. A quarta. Desde meados do século XIX, a região do Planalto catarinense foi visitada por diversos curandeiros e andantes que ficavam conhecidos como monges ou homens santos, entre eles os monges João Maria e José Maria. Bom, aqui nós temos como verdadeiro. E a quinta. A violenta repressão ao movimento do contestado no ano de 1916 pôs fim às crenças no poder de cura do monge João Maria e permitiu o avanço mais efetivo da Igreja Católica na região. Falso, porque não teve essa questão de pôr fim às crenças e tudo mais. E a última, entre as atividades praticadas pelos monges constam pregações escatológicas, conhecimento de ervas medicinais, benzeduras, realização de batismos e casamentos em domicílios familiares. Essa questão vai estar verdadeira. E aí, pede para você assinalar a alternativa correta. Então, a gente vai ver qual vai estar sendo correta e ficamos com a letra A. FV, FV, FV. A opção A vai ser a correta.
Bom, gente, é isso, bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tá aí o meu e-mail de novo, só pra reforçar. Eu também atendo pelo chat, pelo fórum, aqui pela página da monitoria, mas pode me mandar mensagem no meu chat privado também. Só procurar pelo meu nome ali no lugarzinho de mandar mensagem, que vocês vão achar, podem me mandar mensagem. Quem tiver meu número pode entrar em contato comigo também, ou pedir pra algum representante da turma. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer bem rapidinho pra não ficar uma coisa muito longa. E a gente se vê na próxima.